que é essa história? O que é esse, afinal de contas, o que é estresse? As pessoas confundem muito estresse com ansiedade. Te tira de um estado normal e te leva para um estágio de esgotamento, de desespero. Mas eu já fui essa pessoa baladeira, eu já fui a pessoa grávida, desesperada, eu já fui a profissional workaholic, para chegar numa estabilidade que não é uma estabilidade, né? Seu corpo sente tudo que você tenta disfarçar. O estresse não fica só na mente. Ele mexe com a sua glicemia. Ele eleva a sua pressão. Ele piora as suas doenças crônicas sem você perceber. Vamos falar sobre isso com carinho? Continue com a gente no Glicast. O podcast da Glic está cheio de conteúdos que informam, conectam e cuidam de você. Eu sou Ricardo Moraes, médico, cardiologista e diretor médico aqui na AF. E comigo você pode acompanhar cada episódio dos conteúdos aqui deste canal. Sempre acompanhando com especialistas e convidados que trazem orientações práticas, histórias reais, reflexões que podem transformar a sua jornada de saúde. Queria te convidar para seguir a gente. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Glicast. Hoje vamos falar de algo que silenciosamente vem afetando milhares de pessoas todos os dias: o estresse e a sua ligação direta com as doenças crônicas. Talvez você já tenha percebido que nos momentos de maior tensão, seu corpo sente, e sente muito. Sua glicemia pode subir, sua pressão arterial pode disparar. Mas por que isso acontece? Por que o emocional pode afetar tanto nossos aspectos físicos? Para conversar com a gente sobre esse tema tão importante, trouxemos dois olhares totalmente diferentes, mas que se complementam. De um lado, temos a visão técnica e especialista da doutora Juliana Alves. Ela é psiquiatra e que vai nos ajudar a entender o mecanismo por trás dessa conexão corpo e mente. E de outro lado, a experiência de quem vive isso na pele, a Fernanda Claudino. Ela é uma paciente portadora de diabetes do tipo 1 e que vai dividir com a gente como aprendeu a identificar esses gatilhos emocionais e cuidar da sua saúde de forma cada vez mais integrada. Sejam bem-vindos, é um prazer receber vocês duas no Glicast. Eu queria que cada uma se apresentasse. Bem, é um prazer estar aqui no Glicast. Meu nome é Juliana Alves, eu sou médica psiquiatra, atuo também na área da sexualidade, mas não tem como não atender ansiedade, estresse, principalmente no dia a dia, né? Que é uma coisa que permeia o indivíduo como um todo. Cada vez mais perde-se mais desempenho das pessoas. E o estresse e a ansiedade, acho que vem no pacote já de ser adulto, né? Então, eu tenho atuado bastante, tanto no Hospital São Paulo, onde eu me formei, em consultório particular, e participando de entrevistas e afins para a gente conseguir trazer informação como saúde. Excelente. Eu acho que é esse o nosso papel, né? De educar as pessoas. Sim. E você, Fernanda, conta um pouquinho mais de você pra gente. Oi, Ricardo. Oi, Juliana. Tudo bem? Eu sou Fernanda, sou portadora de diabetes tipo 1 há mais de 20 anos. O diabetes já apareceu para mim numa fase adulta. Sou advogada e hoje eu estou cursando nutrição em razão até da minha condição para entender um pouquinho melhor, para poder até ajudar as pessoas. E tenho também um perfil do Instagram, onde eu compartilho as minhas experiências aí pessoais, dou dicas sobre viver com diabetes com mais leveza, qualidade de vida, que é o @diadiabetes. Prazer estar aqui com vocês, obrigada pelo convite. Obrigado, Fernanda, por você ter participado. Na verdade, eu acho que é super importante você trazer essa experiência pessoal. Também convido vocês a seguirem, né, o canal da Fernanda, que tem muitas informações do dia a dia de quem é portador de diabetes. Então vamos começar. Vou começar com a Juliana, então. Juliana, então, o que é essa história? O que é esse, afinal de contas, o que é estresse? Tá, vamos lá. As pessoas confundem muito estresse com ansiedade. E ter ansiedade não necessariamente é uma coisa ruim. A gente tem momentos na vida que tem ansiedade, que ela tem um papel. Por exemplo, eu fiquei ansiosa para ter um desempenho. Isso me motivou, foi uma coisa boa. A ansiedade em si, ela não é um problema. O que acontece? Quando existe uma exacerbação dessa ansiedade, ou porque você está adoecido, ou porque foi submetido a algum estresse, por exemplo, uma situação adversa, uma intempestividade, uma coisa que você não estava esperando que acontecesse. Isso pode gerar um papel, isso pode gerar um desencadear no corpo, tanto físico quanto mental, que vai levar a uma situação de muita angústia, muito desespero e cansaço, muitas vezes. É que depende se esse estresse vai ser uma coisa mais pontual
ou longitudinal. Mas, de forma geral, ele te tira de um estado normal e te leva para um estágio de esgotamento, de desespero, porque o teu corpo fica muito hipervigil, pronto para lutar contra alguma coisa. Isso consome energia, isso gasta tanto mente quanto corpo. Excelente. Eu acho que essa perenidade, né, essa continuidade que dessa ansiedade, desse ambiente, né, hostil que fazem você poder desenvolver o estresse, problema disso. Como a gente falou, né? Na verdade, no dia a dia, a gente é muito cobrado e a gente se cobra muito. Então, por exemplo, a Fernanda tá aqui dando entrevista e, eu tenho que estar com uma performance boa, então talvez eu até nem possa levantar para comer alguma coisa, sendo que eu deveria levantar para comer alguma coisa. Tudo porque a gente vai se colocando e se submetendo no dia a dia, essas micro estresses, né, que eu falo. E aí, quando você não percebe, você teve um estresse agudo, que é uma situação de desorganização, vamos colocar assim. Fernanda, você consegue identificar esses episódios de microestresse e como isso está atrapalhando ou até dados objetivos, como a gente mesmo falou na abertura da glicemia, de algum dado físico que isso afeta no seu dia a dia? Olha, Ricardo, hoje em dia eu consigo identificar bem por conta do sensor que eu uso, né? Então, o sensor é um dedo duro aí quando a gente tem um gatilho aí, especialmente emocional, o nosso físico realmente sofre e a glicemia sobe. Sabe que, só falando um pouquinho sobre diabetes tipo 1, né, que é diferente da diabetes tipo 2, que as pessoas estão muito acostumadas a conhecer, que é mais uma resistência à insulina e depois isso vai agravando e a pessoa vai ficando com mais idade com diabetes tipo 2. A diabetes tipo 1 é uma doença autoimune que acontece em qualquer fase da vida, na maioria das vezes criança, adolescente, mas hoje em dia muitos adultos são diagnosticados com diabetes tipo 1, que é essa condição autoimune que aparece assim de uma hora para outra, né? E de uma hora para outra você passa a tomar insulina, depender de insulina, enfim. Então o gatilho também desse diagnóstico, além de uma predisposição genética que a pessoa tem, também é parte muito do emocional. A gente vê isso na prática, né? Uma pessoa que sofreu uma perda, que está em luto, que está estressada no trabalho, de repente desenvolve uma situação autoimune. Para você ver como o nosso corpo realmente reage às situações, como a doutora bem colocou ali, né? Sofre com essas situações. Isso, então, pode ser um gatilho para o diagnóstico, né? Coisas que a gente não pode evitar, infelizmente, né? São coisas da vida. Mas, uma vez instalada a condição, que é no meu caso, eu verifico realmente quando um estresse, até a ansiedade, que é no menor grau aí, né? Como isso afeta realmente a glicemia e o sensor é o meu maior aliado para ver que isso é verdade, né? No meu dia a dia. Então, muitas coisas a gente tem que adotar para poder controlar mais esse fator dentro desse manejo da glicemia que a gente tem que ter. Ótimo. A pergunta é o porquê, né? Porque, assim, muito do que a Fernanda falou, na verdade, a gente sabe que muitas vezes o fator inicial que faz o diagnóstico é após um quadro traumático, um quadro de estresse, que leva a essa manifestação autoimune da doença, e o inverso também, né? Vamos dizer assim, a manifestação física desse abalo emocional, desse impacto, né? É que assim, vamos lá, acaba sendo uma parte um pouquinho mais técnica, mas faz muito sentido isso que ela falou. Que tem algumas pessoas que têm alguma predisposição, seja biológica, seja por fatores comemorativos outros. Como ela falou, por exemplo, de resistência à insulina, né? Quando a gente está no momento de... Porque assim, o estresse ele vai vir uma situação estressogênica, né? Que na psiquiatria a gente fala de estresse que a gente não consegue controlar. O corpo vai reagir de duas formas. Ou você foge do leão, ou você congela, né? O freezing. Não à toa, eu atendo pessoas que às vezes falam, nossa, fiquei congelada e não consegui gritar, não consegui sair dali. Que é o que o estresse pode levar ao corpo, né? No ápice do estresse. Mas, de forma geral, ele leva para o foge do leão. O que isso quer dizer? Foge do leão. Vai ter uma hiperativação do corpo. Então, vai estar liberando o eixo hipotálamo, hipófise, principalmente vai estar liberando, por exemplo, cortisol. E aí o que acontece? Não é só de achismo, a pessoa mais ansiosa vai ter diabetes ou não. Existe uma ciência por trás disso. Liberando mais quantidade de cortisol, noradrenalina, adrenalina, o corpo vai se preparar para fugir. Pensa assim, se o corpo está preparando para fugir, ele não fala, peraí, deixa eu pegar um cafezinho, deixa eu tirar uma sonequinha e depois eu fujo do leão. Não. Você trava tudo que tem que travar, dilata a pupila, aumenta a vascularização, né? Tem uma vasoconstrição, ou seja, vai fazer com que o corpo tenha mais retorno, o coração vai bater mais rápido,
que isso, você nada de braçada, né? E a questão do cortisol. O corpo, ele precisa de energia, eu tenho que fugir, eu tô no momento de estresse, eu tenho que sair daquele momento de estresse. O corpo, ele não quer ficar naquela situação que é ruim. Então, o que acontece? Ele aumenta a disponibilidade, o cortisol vai ajudar, de alguma forma, aí bem resuminho, né? Sim. Vai aumentar a disponibilidade de açúcar no sangue. E vai diminuir essa questão da resistência, aumentar a resistência periférica à insulina, a resistência à insulina. Por quê? Porque aí o corpo não vai reabsorver. Ele precisa que o corpo tenha energia para fugir. Ou seja, se uma pessoa tem uma predisposição genética, já tem uma resistência à insulina e fica sendo bombardeada diariamente por esse desequilíbrio, vamos colocar assim, hormonal, a chance dela desenvolver uma diabetes é maior. Então, seria um fator de risco, vamos colocar assim. Porque o corpo, ele pensa, eu preciso de muita energia, porque eu tenho que sair disso aqui. Esse estresse não é legal, vai me adoecer, vai me fazer mal. Né? Existem diversos tipos de estresse. Existe até um estresse que o pessoal fala, que é o eu-estresse, né? De eugenia, eutimia, de uma coisa boa. Que seria uma linha muito tênue, assim, entre a ansiedade e o estresse, e aquilo me motiva a tomar condutas outras. Mas, de forma geral, se a gente está falando de um estresse que traz prejuízo para a parte psíquica, a parte física, vai para uma linha mais do desestresse, que aí pode ser um estresse agudo, um estresse crônico. No Brasil, a gente tem uma coisa que chama estresse complexo, só tem bem poucos países de terceiro mundo, que é uma coisa que repetidamente a pessoa é exposta àquilo. Esse estresse complexo, a gente tem tem evidências que é o que mais gera, por exemplo, causas doenças crônicas a posteriori. Que a pessoa, sei lá, eu fui assaltada, alguém assaltou a minha banca de jornal, e minha filha estava lá e foi ameaçada que seja. E na região onde eu moro, quem tentou assaltar, é o filho do quem comanda a região. Então eu não posso denunciar e eu tenho que abrir minha venda todo dia. E todo dia o cara passa em frente e instala a motinha dele. E eu sei que não vai acontecer nada com ele e eu tenho aquela revivência do trauma. Essas situações de perpetuar o estresse, elas são as grandes vilãs, vamos colocar assim, para quem tem uma biodisponibilidade, Uma biodisponibilidade, né? Para quem tem uma biodisponibilidade para alguns adoecimentos, por exemplo, pressão alta, porque vai ter, o coração vai bater mais rápido, uma vasoconstrição. Então, se você tem uma predisposição para hipertensão, já vai no combo do adoecimento. Então, não é só, eu fiquei ansiosa, até para desmistificar, né? Fiquei ansiosa, então, nossa, por isso deu piti, deu ataque. Não, de fato, existem modificações no meu corpo que vão ressoar na minha saúde como um todo. Mas aí que tem 2 pontos, né? Muitas pessoas têm a premissa, eu tive isso e foi a causa, né? Então, assim, eu tive um momento de estresse e agora me tornei diabético por causa disso. Não é que ele é a causa, Sim. ele é só o gatilho, como, né? É um facilitador para quem tem uma predisposição, acho que é um bom termo. É um bom termo, é isso. Porque a gente não tem uma relação de causalidade, mas de fato existe esse fator. Como muitas doenças autoimunes de um modo geral, né? Como a Fernanda tá falando. Eu ia te perguntar uma outra coisa associado a isso. Provavelmente você, nessas, vamos dizer, descompensações do quadro, principalmente muitas vezes se manifestando com hiperglicemia, sem nenhuma causa aparente, quantas pessoas já falaram que é coisa da sua cabeça? Tirando todas. Eu acho que antes você diz da glicemia alta, hoje eu tenho como mostrar, né? Isso. Esse reflexo. Antes do sensor, eu falava, gente, eu tô meio com a cabeça mais doendo, né? Aqueles sintomas de hiperglicemia, mas sem saber que estava tendo isso. E hoje o sensor realmente, ele me ajuda nisso, mostrar, olha aqui, ó, pessoal, eu tenho 2 filhos adolescentes aqui, né? Daí eu já começo a usar esse trunfo, né? Eu falo, gente, vocês, por favor, se acalmem aí, não me deixem nervosa, porque senão minha glicemia vai subir. Eu brinco com eles. Mas, gente, sobe. Claro que não pode ser uma coisa assim, fui a 300 de glicemia porque eu estou estressada. Obviamente que a gente não chega num patamar tão alto, né? Mas, realmente, ela influencia em ser mais difícil de você baixar essa glicemia quando ela está subindo, sabe? Ela otimiza, né, a uma subida ali. Eu acho que esse ponto é importante, porque muitas vezes a gente sabe, é a manifestação, e vamos dizer, um dado tecnológico, né, que é muito mais acessível hoje, que consegue demonstrar isso, né? Porque antigamente, obviamente, o acesso a uma ponta de dedo, o acesso ao controle, muitas vezes o paciente estava sintomático, muitas vezes com uma difícil caracterização desse sintoma, né? Muitas vezes principalmente associado a esse componente gatilho emocional, e que muitas vezes até descobrir que isso estava levando a uma desglicemia,
muitas vezes ele estava sendo exposto constantemente e não tinha essa percepção, né? Sim, tem até a vivência, por exemplo... Isso, eu penso... Tem até a vivência, por Desculpa. exemplo, da pessoa, por exemplo, vai furar a ponta do dedo, né? E olha como é, se a pessoa ela já pode ter uma confusão mental, ela tá com uma dificuldade de organizar o pensamento ali por uma questão do estado de hiperglicemia mesmo, aí ela talvez tenha algum receio de agulha, e nessa conjuntura toda olha e fala, tá vendo? Olha lá, não quer furar o dedo porque sabe que tá atuando, quer dizer, tudo ia somando pejorativo, né? Como se fosse um demérito para a pessoa ter um descontrole da glicemia. Verdade. Bom, você que está vendo aí, ouvindo a gente, você acha que isso é comum? Você já viveu isso? Alguém da sua família já viveu isso? Eu queria que você compartilhasse com a gente, colocasse aqui, escrevesse nos comentários, no segmento do YouTube, para a gente poder ter essa percepção. Tire suas dúvidas, faça perguntas, sugira outros temas para @GlickDiabetes, para poder cada vez mais a gente melhorar o Glicast, trazer novas informações. Eu queria fazer uma pergunta então, assim, que agora para Fernanda, né? Já que você tem essa percepção, vamos dizer, objetiva de como isso impacta no seu dia a dia, né? Como impacta num dado objetivo da sua glicemia. O que você faz, ou que você aprendeu a fazer, para mudar? Para demonstrar como isso pode impactar. Esse estresse pode impactar menos a sua glicemia, obviamente a sua qualidade de vida, o seu prognóstico com a doença, porque também é um fator importante para não evoluir. O que você aprendeu, ou autoaprendizado, ou aprendeu, né, com médicos, com outros colegas, com outros pacientes, que você possa dar para as pessoas que estão vendo a gente? Olha, Ricardo, viver com uma doença crônica realmente é ter que cuidar muito da saúde mental, que é um pilar importante no nosso dia. Ter diabetes tipo 1 é realmente viver numa montanha-russa de subidas e descidas, às vezes muito íngremes ou com muitos vales, né? Outras vezes um pouco mais estável, mas a verdade é que faz parte da nossa vida esse sobe e desce, com relação à alimentação, com relação a estresse, ansiedade e tudo mais. Então, cuidar da saúde mental, para mim, tá no top 1, assim, da minha vida, né? Então, eu faço muita atividade de meditação, para te falar a verdade. Eu faço muita atividade física, que é onde eu estou na presença ali, né? Então, eu consigo gerenciar um pouquinho mais a minha cabeça, meus pensamentos. Então, estou sempre lendo alguma coisa para desenvolvimento pessoal, porque essa é a minha vida, né? Essa questão da doença crônica vai acompanhar para sempre e o gerenciamento é diário. Por isso que eu até coloco no meu perfil como dia a diabetes, porque é uma doença diária, em que a gente tem que cuidar da cabeça em primeiro lugar, porque vão acontecer episódios inevitavelmente no teu dia, né? Excelente, acho que você trouxe um ponto de aprendizado aqui para as pessoas que estão vendo a gente, que é isso, né? A doença está ali, a gente precisa saber se cuidar, o autocuidado, a autogestão da doença crônica. Obviamente a informação é um ponto importante, né? Saber lidar com a doença, saber aprender, né, sobre a doença e como tratar ela, e como eu consigo me manifestar, e como é que isso pode estar no meu dia a dia sem atrapalhar minha qualidade de vida e poder cada vez evoluir mais. Para você, então, Juliana, você orienta seus pacientes algum método específico para manejo desse estresse, para que teria de mais evidência, o que seria mais importante, o que é real, o que não é também? Tá, vamos lá. De fato, a gente vai singularizar cada pessoa, né? Cada atendimento não tem como, né? Falar, a gente gostaria muito de poder ter dicas prontas, na verdade que ninguém adoecesse, mas ter dicas prontas para curar as coisas. Mas vai muito pelo que ela estava falando, né? Que a Fernanda estava falando, que é o cuidado da qualidade de vida como um todo. Porque para além do fato de que a gente vai continuar tendo estresses, isso a gente não consegue controlar, né? Mas o quanto eu fico reativa aos estímulos externos, talvez isso eu consiga controlar. Brincadeiras à parte, quando ela falou assim, eu faço até uma barganha, né? Ó, minha diabetes para as crianças é um mecanismo comportamental adaptativo, que ela sabe que se ela passar por uma situação de estresse muito grande com as crianças, por exemplo, ela vai passar mal. Então, ela usa até de um jeito leve, mas é um jeito que ela adaptou à realidade dela. Então, de fato, tem alguns temas, alguns tópicos que são conhecidos.
até a nutrição, que ela falou que está estudando, né? Que é a questão do hábito alimentar, principalmente pensar no combo, né? Da síndrome metabólica, da pressão alta, mas alimentação, saúde mental, todos esses exercícios para você estar autocentrado e conseguir lidar melhor com uma situação estressante, eles acabam sendo favoráveis. Por quê? Porque a crise, o estresse, é como eu falo para os pacientes, não adianta falar que não vai ter estresse, não vai ter crise, vai ter. A questão, assim, vai ter estresse, vai ter crise, vai ter ansiedade. A questão, o que a gente vai fazer com isso? Então, se a gente consegue modular, consegue lidar melhor, ou então ficar menos reativo ao longo do dia, menos capturado por isso, talvez você vá adquirindo mecanismos para recurso interno mesmo, da psique, né, eu digo, para que você não deixe o seu corpo como um todo descompensar. E eu acho que uma coisa que foge um pouquinho, que eu pensei aqui, que a gente está vendo a imagem dela, né? Por exemplo, ela tem os 7 hábitos de pessoas altamente eficazes. Então, ela tem um funcionamento que ela conseguiu fazer mindfulness, na nutrição, sabe cuidar dos filhos dela. Pensando na brincadeira dos filhos dela. Mas eu acho que é legal a gente falar aqui também, já que é informativo, é que eu vi isso, pensei. Porque não é só esse mundo ideal. Tá, eu tenho diabetes tipo 1, mas eu sou solteiro, quero ir pra balada e quero beber. E aí, como é que vai ficar esse vale, esse platô? Porque a gente sabe que é a realidade das pessoas, né? Não é porque ela tem uma doença crônica que ela vai deixar de ter libido, deixar de querer ir pra balada. Então, acho que é importante falar isso também, que, por exemplo, assim como o estresse vai vir, e a gente tem que aprender a manejar essas situações com qualidade de vida como um todo, aquilo que é o pacotinho mais salvem as baleias, assim, que todo médico falava, você jogar em qualquer lugar você vai achar que é exercício físico, dormir bem, alimentação, mas eu acho que também ter cuidado com como você modera a sua vida. Você vai sair, vai querer beber, provavelmente você vai ter uma hipoglicemia, vai dar um estresse ali no corpo, né? Porque você está colocando uma substância psicoativa. A questão é, eu sei o meu limite de parar de beber, eu como alguma coisa antes, se eu tenho LADA, se eu tenho diabetes tipo 1. Eu acho que essas dicas também, por isso que eu falei de singularizar, são interessantes, porque a gente sai do tipo, ó, tem uma qualidade de vida boa. E quem é a Fernanda? O que ela precisa manejar no dia a dia dela. E aí, de fato, a gente vai tratando o paciente, não só a cronicidade da doença. Excelente, eu acho que é isso, é customizar, né, personalizar, cada vez o personificar o cuidado, Sim. Né, vale muito do papo, né, do estilo de vida, da relação que ela tem com os filhos, com a família, com o ambiente, com o trabalho, com a qualidade de vida, com o lazer, juntar essas peças para a pessoa Fernanda, né, ter uma boa qualidade de vida mesmo, né. É porque a Fernanda, assim, vou até tomar a palavra de novo, desculpa, mas a Fernanda, por exemplo, ela encontrou, passando por muito perrengue, né, e se cuidando, se informando muito, ela encontrou um estado de estabilidade ali. E isso que a gente tem, eu acho que é legal a gente passar, que tudo bem se você não tiver nesse estado ainda. Se você tem uma vida mais desregrada, sei lá, mais baladeira, menos baladeira, ou que tem uma vida estável, mas ainda não encontrou esse espaço que ela encontrou. Até o motivo do dia a dia para conseguir otimizar isso. E tomar essa ideia de como um exemplo. E como isso você pega o exemplo da vida dela, por exemplo, e adapta para sua vida. Porque aí a gente está tratando de verdade. Eu queria... achei muito importante você dizer isso, doutora, porque eu tenho diabetes há 21 anos. Então, eu já fui quase que a jovem, né? Não, já fui adulta, mas eu já fui essa pessoa baladeira, eu já fui a pessoa grávida, desesperada, eu já fui a profissional workaholic, tudo com diabetes em diferentes estágios. E tudo isso serve para modular, como a doutora falou, né? Para chegar numa estabilidade que não é uma estabilidade, né? É, na verdade, lidar também com um monte de outras situações, né, da vida. E é isso, a gente não consegue fugir delas, né? Ser adulto, né? É. Eu tenho uma pergunta, na verdade, provocadora, porque assim, o que a gente entende que muita gente, a gente falou muito dessa, na cardiologia a gente fala muito do Life 8, né, de ter estabilidade desses 8 parâmetros, o sono, qualidade de vida, alimentação, atividade física, mas o preconceito, e aí é o preconceito, em relação à terapia. A psicoterapia e a terapia farmacológica. Sim. Porque muita gente entende que não quer tomar remédio, mas também a gente não consegue atingir esse equilíbrio que a gente está buscando, e entende como uma muleta, e ao mesmo tempo também não quer fazer a psicoterapia, ter um apoio, né, de psicoterapia, que eu brinco, ninguém vai ter alta da psicoterapia, né? Você vai se compreender, e as pessoas muitas vezes também têm esse preconceito, acham que não é para mim, né? Eu não preciso disso, eu sei me autocuidar, eu sei fazer o meu autodiagnóstico e muitas vezes meu autotratamento. Como é que a gente quebra essa barreira pensando que isso está repercutindo no estresse, repercutindo na sua qualidade de vida, repercutindo nas doenças que você já tem crônicas? Olha, eu acho que a gente tem bons exemplos aqui, né? A Fernanda fazer um Instagram e tornar
naturalizado, tá? Tornar palpável. Assim como ela fala que ela vê o número, né, da glicemia, quando a gente traz para o concreto, que a gente traz para o real, fica mais fácil a gente assimilar aquilo como verdade. Porque, querendo ou não, você até falou do lifestyle, é uma coisa imaginária, o sono, parece que é uma coisa que ninguém nunca vai atingir. Sim. Mas se eu trago pro dia a dia, gente, o meu dia a dia é assim, você tá desensibilizando, você tá mostrando que aquilo é uma coisa natural e que precisa ser vista. Eu acho que aqui também, por exemplo, no podcast, nesse bate-papo, a gente trazendo informação e falando, ó, pode dar ruim, fica esperto, tem que se cuidar. Não é que é um castigo, mérito, demérito. Não, é uma situação e a gente tem que cuidar dela para você ter uma qualidade de vida cada vez melhor. Eu acho que tudo isso vai desensibilizando para que a pessoa consiga ter acesso ao seu próprio cuidado de saúde sem o preconceito, porque é ela que tem o preconceito, né? E o que eu vejo muito, às vezes, no consultório e afins e na clínica é que quem chega para se cuidar é porque já deu ruim, vamos colocar assim. Já teve uma vivência de estresse agudo e não necessariamente desencadeou, facilitou que surgisse alguma outra doença. Mas já teve uma situação que ela não dá conta, que chegou numa coisa limítrofe. E isso não é legal, né? Então eu falo assim, como que a gente pode desmistificar? Porque é ruim a ideia de fazer terapia. Ah, não tô doido. Abre aspas, Sim. fecha aspas, né? Ah, vou tomar remédio, vai ser uma muleta? Então, o que eu sempre falo, por exemplo, às vezes aqui a gente tem que tomar ideia que no consultório, né? A gente não vai só tratar alguma coisa. A gente pode, inclusive, fazer algumas sessões de psicoterapia, que eu sou da comportamental, né, da TCC. Então, a gente instrumentaliza a pessoa para que ela lide com as frustrações e angústias e dia a dia, e aí ela possa lidar melhor com as coisas sem adoecer, talvez, né? E a questão do remédio, eu achei ótimo que você falou de muleta, porque as pessoas têm muito essa vivência mesmo. Ah, eu vou tomar um remédio, então quer dizer que eu não tô conseguindo achar essa homeostase que a Fernanda achou, né? Esse estilo de vida. Não é nada que... Não é uma competição, sabe? Não é prova do líder. Você não precisa, nossa, não, vou sem tomar o remédio, vou ser campeão. Calma, cada coisa no seu tempo. Então eu falo, às vezes o remédio, ele não é uma muleta, você tem que encarar ele diferente. Ele pode ser o quê? Uma segurança de cena, por exemplo. Ah, eu tenho, mesmo que for um fitoterápico, eu sou alopata, mas mesmo que tenha um fitoterápico. Ah, não, eu tô assim, mas se não der certo eu controlar minha atenção focada, eu tenho remédio com qualquer coisa. Ou até, enquanto eu tô fazendo em vigência do uso do remédio, por exemplo, eu consigo trabalhar coisas outras, inclusive estilo de vida, e me inspirar em pessoas que conseguiram atingir um estado bom ali de cuidado, de qualidade de vida, porque eu estou medicado, eu tenho um facilitador químico. Porque se eu não estivesse tomando remédio, eu ia estar tão desorganizado, tendo crise de pânico, como é que você vai cobrar dessa pessoa para ela ter um sono bom, para ela ter um apetite bom? Então acaba sendo violento não tomar o remédio em algumas situações. Mas eu acho que a fala que eu tenho é que o consultório não é para tratar nada, não é que você perdeu e tem que estar ali. Porque não incomumente eu ouço, ai, doutora, a pessoa não me fala bom dia. A pessoa não me fala bom dia, boa tarde. Ela entra, ela senta, ela se justifica porque ela está ali. Ju, não teve jeito, tive que vir. Aí ela fala, fui na igreja, fui não sei o que. Ela se justifica. Ou seja, essas resistências, elas vão existir. Ainda mais se for profissional de saúde, ela é da nutrição, advogada, mas é nutrição, então ela já está entrando no nosso combo de profissional de saúde que se sabota. Mas eu acho que o foco é esse, é você orientar e instrumentalizar. Olha, não é melhor, pior vir no cardiologista. Não é. É só mais um cuidado de saúde. É só mais uma coisa que você vai fazer por você. E o remédio pode ter uma indicação. E tudo bem se ele tiver. Eu ainda brinco e falo assim, que o mais difícil do dia foi a frase, tudo bem, né? Você aceitar isso. Mas... Eu acho que parte muito... No meu caso, que eu vejo meus pacientes muitas vezes que têm doenças cardiológicas, muitas vezes o estresse vai estar, né? Eu vou ter, você vai ter, todo mundo vai ter. Como é que eu lido com ele, né? E aí é isso, né? Não ter esse preconceito da medicação, não ter o preconceito da terapia, não ter o preconceito de poder pedir ajuda, Sim. né? Que essa ajuda pode ser uma ajuda profissional, mas pode ser uma ajuda pessoal, familiar, né? Sim. Poder criar esse laço para poder se autoconhecer e se cuidar, né? Você já falou um pouco, Fernanda, mas assim, o seu objetivo com o canal é humanizar, é trazer à tona para as pessoas, é demonstrar que uma pessoa que vive com isso, que tem um familiar, que tem um filho e que está vivendo essas dúvidas e incertezas do diabetes, você pode trazer de forma, vamos dizer, clara, simples e didática para as pessoas? A ideia é a identificação com as pessoas mesmo, sabe? Não é mostrar, querer ditar regras mesmo, porque não sou essa pessoa, sou a pessoa que erra muito, mesmo depois de 20 anos. É muito complexo para gerenciar. Sim. Então, eu tento
participar um pouquinho a minha vida, a minha vivência com as pessoas, porque eu tenho muitas pessoas aqui em Curitiba, que a gente tem um grupo muito grande, de mostrar a vida como ela é mesmo. Eu acho que a vulnerabilidade é que faz a identificação. Então, embora até a doutora tenha chamado a atenção para os meus hábitos aqui, né, a gente é cercado de livros e boas referências, mas a verdade é que a gente é falho, a gente é humano. Então, o meu perfil é totalmente real, ele tenta ser lúdico também, eu coloco algumas informações por meio de quadrinhos, quando tenho informações médicas, sempre com pessoas que possam falar sobre isso, né? Que tenham habilidade, capacidade, qualificação para isso. E eu acho que essa vulnerabilidade das pessoas se identificarem com o erro, com, puxa, tá tudo bem, como a doutora falou, vou dizer que não está bem e vou procurar ajuda, é que causa esse engajamento mesmo do perfil. Então, a ideia foi essa. Na pandemia, eu comecei e está sendo muito incrível, porque eu tenho melhorado muito aí o meu tratamento também, com base nas experiências dos outros e não só em conhecimento técnico ou consultas médicas. Então, é uma comunidade mesmo que foi formada ali, sabe? Acho que aqui é um bom exemplo, né, de como utilizar ferramentas outras digitais, utilizar esse modo de comunidade, né, de pertencimento que as pessoas têm para uma coisa boa, né, que para desenvolvimento pessoal, para desenvolvimento de outras pessoas. E nessa toada, a gente sabe que o tratamento do estresse, novamente, falamos do psiquiatra, falamos da atenção, falamos do médico que cuida, mas existem outros profissionais, existem outras pessoas que podem estar envolvidas e que profissionais mesmo de outras áreas que podem ajudar essa pessoa com estresse. Qual que você sugeriria para as pessoas que estão vendo a gente? Vamos lá, eu acho assim, é uma frase que muita gente vai me xingar aí, já tô vendo ser hater, brincadeiras à parte. Eu falo, gente, se tiver um movimento, já é saudável. Que às vezes o pessoal fala assim, mas o paciente foi lá e procurou alguma coisa na internet, pode achar qualquer coisa. Tá, mas ele tá fazendo o que ele pode e consegue fazer naquele momento. E talvez se você acessar a internet, você vai encontrar a Fernanda. Então tem coisa boa também. Eu falo assim, se tá em dúvida, se tem algum adoecimento e não tem, e não quer procurar um psiquiatra, não quer procurar o cardiologista, o seu médico de referência, pergunta pra pessoa que você tem mais intimidade. Porque, eventualmente, pode ser um profissional que esteja qualificado. Um nutricionista, um nutrólogo, um educador físico. Tenha todas as profissões assim que são capazes. A psicologia, a psiquiatria, o campo da saúde mental. Mas, por exemplo, Ju, eu tenho receio, não quero procurar alguém porque vai me julgar. Fala para seu irmão, fala para sua mãe, fala para um amigo que viu o post da Fernanda, manda, você acha que eu sou parecido com isso aqui que tá acontecendo ou não? Eu faço assim quando eu não tô bem ou não? Porque assim, a questão não é nem quem especificamente tem que procurar ou não. De fato, seria o psiquiatra, na verdade o psicólogo até, para um acolhimento mais global, né? Que o psiquiatra vê uma coisa mais pontual muitas vezes, mas um psicólogo, um nutricionista, um nutrólogo, alguém que daquele pilarzinho, daqueles tópicos que a gente falou da qualidade de vida. Mas se você não tiver ninguém nesse sentido e falar, putz, não quero ir, vão falar que tá vendo, comeu mal a vida inteira, agora deu no que deu, se sentir com esse juízo de valor, de alguma forma, procura quem estiver do seu lado, dá uma curiada, dá uma pesquisada na internet, dá uma pesquisada na internet e tudo bem. A questão aí, você vai achar aquela informação para conjecturar o que você vai fazer com ela e talvez você te sensibilize, veja que pode ser uma coisa natural, que todo mundo é falível e busque um profissional de saúde. Então, assim, o que você pode fazer para procurar, quem você procura? Quem você conseguir nesse momento. Quem estiver mais próximo. Ou melhor ainda, com quem você ficar confortável de falar. Porque se a gente mirar muito no profissional de saúde, talvez essa pessoa deixe de se tratar porque ela vê como uma hierarquização. Então ela vai chegar lá e o cardiologista vai falar, tá vendo, seu fulaninho, há quantos anos eu falo pro senhor parar de fumar, não sei o que lá, olha lá o que deu. Talvez no imaginário dele vai ser isso. Então se ele fala com um primo, com um amigo no bar, com qualquer pessoa, ele fala, não, bicho, mas não tem jeito mesmo, vai ter que ir lá, não tem jeito. E ele vai. Então, assim, procure quem você ficar confortável de falar e depois, uma vez isso dado um pouco mais de contorno, tente levar a um profissional que você tem acesso. Excelente. Já convido a você a acompanhar o @GlickDiabetes por causa disso, porque a gente quer trazer essas informações, né? Quer tornar real, tangível, para quem está procurando informação sobre cuidado de doença, né? E o objetivo nosso desse canal é esse também. Eu acho que a Fernanda tem muito esse papel de trazer esse dia a dia, a gente também tem um papel de educar, de mostrar, de trazer grandes profissionais, pessoas que estão vivendo isso e que podem ajudar você também, porque muitas vezes você vai se ver, vai humanizar, vai entender que é a sua dor, da sua família, do seu vizinho, do seu filho, você está podendo ajudar e muitas vezes não sabe como e cada vez mais você aprendendo, você vai poder levar melhor.
A gente está passando do tempo aqui. Eu queria que a Fernanda... Que conselho você deixaria para as pessoas que estão vendo a gente, que estão ouvindo a gente, sobre como fazer uma boa autocuidado, um autoconhecimento, de cuidar desse estresse, né? Sendo ou não portador de diabetes, obviamente, mas que é importante para uma qualidade de vida, para uma saúde mental, como mesmo você falou. Bom, eu busco aqui fazer atividade física, eu acho que se mover, né? Cuidar do corpo vai ajudar a cuidar da mente também, e um profissional com capacitação para te ajudar com isso, eu acho que vai atalhar muitos dos teus caminhos aí, né? Fala com os teus amigos, mas busca essa ajuda profissional, que com certeza vai te dar um norte aí diferente para a tua saúde. Excelente. E eu queria que você deixasse um recado para quem está vendo e ouvindo a gente. Acho que o recado final, assim, acaba sendo até mais simples, pelo menos nas palavras, que o previsto, né? Que é permitir-se adoecer. Então, até onde essa situação está me levando a um limite ou não. Porque às vezes tem o que eu falei do microestresse do dia a dia, a gente vai vivenciando isso e fala, faz parte. Tá, mas o que é meu limite de saúde e de adoecimento? Então, entender você como um todo, até para falar, não dou mais conta disso. Como a Fernanda falou, a gente é falível. E a partir do momento que você percebe que não dá mais conta, buscar ajuda. Porque existe esse recurso. Mas eu acho que a mensagem quais são os meus limites de adoecimento e saúde? O que eu suporto? Porque uma coisa é permissividade, coisas que você tolera, outra coisa é violência. Então, se você souber esse limite, muito provavelmente você não vai ter consequências outras maiores ao longo da vida, posteriori, porque você se cuida, você sabe até onde você vai. Então, se conhecer e mapeando o que faz sentido para você, o que cabe na sua vida ou não. Excelente. Bom, chegamos mais ao fim desse episódio. É um episódio que eu diria de autoconhecimento, né? Um episódio que as pessoas que estão vendo a gente entendem da sua doença, do seu cuidado, da sua autogestão, né? Eu acho que é super importante para qualquer doença, mas o diabético, o paciente portador de estresse, de ansiedade, faz parte muito disso também. Eu queria agradecer muito a participação de vocês duas, foi excelente, eu acho que a gente conseguiu dividir aqui para as pessoas que estão vendo a gente no Glicast muitas informações importantes e que movam essas pessoas para procurar cuidado, para autoconhecimento, para procurar outros canais que possam dar essas informações e profissionais de saúde. Para isso, para quem também oriento a todo, para quem não conhece ainda, para baixar o Glic. O Glic é um aplicativo para cuidados de diabetes. Ele é 100% gratuito, eu já falei várias vezes para vocês, e está disponível, tanto no Android quanto no iOS. Queria também convidar vocês a acompanhar o Glicast. O Glicast está nos streamings, está no YouTube, está no Spotify, está em vários streamings e podcasts que você pode ver e ouvir a gente. Nas redes sociais também, no @GlicDiabetes. Queria convidá-lo, vocês, para o próximo episódio. Queria agradecer novamente as duas e até a próxima.